Fala galera, esse é o canal MB Arena, eu sou o Maurício, sejam bem-vindos e vamos falar quem é o ataque que vai se destacar, qual é o ataque que você fala assim, meu, esses atacantes aqui, ó, chegam mais fortes para a Copa do Mundo, esses atacantes pode fazer a diferença, qual é o ataque que vai ser mais letal nessa Copa do Mundo? Mas antes da gente iniciar esse vídeo aqui, vou pedir para você deixar aquele like e se inscrever no canal e sem enrolação e bora pro vídeo trocar essa resenha aí, porque vocês vão curtir pra caramba. E para começar esse vídeo, vamos falar sobre esse trio letal aqui da França, cara. Que é nada mais, nada menos que Dembélé, Mbappé e Olise. Cara, esses malucos aqui, provavelmente eles deixam a França num patamar gigantesco de até favorita para a Copa. Todo mundo comenta isso, tá ligado? Como eles como favorito da Copa. Na minha modesta opinião, concordo. Por quê? São três atacantes que se destacaram muito na última temporada europeia. O Lisier participou daquele ataque fenomenal com o Luiz Dias e Harry Kane. Provavelmente o ataque que eu acho que tem mais gols na Europa. Se eu não posso estar enganado, acho que não. Acho que é o trio que mais tem gol na Europa. Aí, Mbappé se destacou muito no Real Madrid. Apesar do Mbappé ele ser um pouquinho alérgico à Champions League, o que pega? Ele, na seleção francesa, ele é letal. Copa do Mundo, o cara se transforma, cara. E as duas últimas edições foi o exemplo grande disso. E também o Dembélé. Mano, o Dembélé, cara, o Dembélé, meu Deus do céu, cara, o Dembélé joga muito, cara. O Dembélé, ele joga muito, mano. Ele, cara, ele tá se tornando o cara do Paris Saint-Germain, líder de duas conquistas da Champions League, tá ligado? Pelo Paris Saint-Germain, coisa que o Paris Saint-Germain tentou com vários craques e não conseguiu. O Ibra, com o Neymar, com o Mbappé, tá ligado? Não conseguiu esse status aí. E com o Dembélé, que o Barcelona, na época, não era um jogador que poderia render muita coisa, porque tava se machucando muito, se tornou um colossal da França, tá ligado? Ou da Europa, tá ligado? E Dembélé foi o rosto e provável pode ser também, se for campeão, pode ser o melhor jogador do mundo, por que não, tá ligado? Apesar que esses dois aqui tá junto com o Dembélé são bravos pra caramba. E eu quero fazer uma pergunta pra você e pra você deixar nos comentários. O que você acha sobre esse trio da França? Eu quero ouvir seus comentários, porque pra mim é um dos melhores da Copa e eu quero ver a tua opinião. Assim também como o trio da Alemanha. Mano, o trio da Alemanha, cara, é sensacional. Ah, tem um ponto fraco, sim. A gente vai discutir sobre isso. Primeiro, a gente tem o Jamal Musiala, que joga no Bayern de Munique. Meio-campista, camisa 10, monstruoso. Pra mim, é um jogador extremamente talentoso, tá ligado? Visão de jogo, habilidade, drible, essas paradas. E tem o Florian Wirtz, por mais que ele não tenha feito aquela temporada mágica no Liverpool, tá ligado? Que joga muito Florian Wirtz. Ele não teve essa temporada mágica no Liverpool, mas é um jogador que pode aparecer e se destacar muito, porque já mostrou muito que é um jogador extremamente talentoso. Apesar que no Liverpool ele teve alguns jogos que teve aquele lampejo da época dele de Bayer Leverkusen, tá ligado? E outro jogador que tem que se provar um pouco, e tipo assim, eu questiono, por mais que eu questiono, ele nos últimos jogos que eu vi dele, ele tá sendo decisivo, é o Kai Havertz. Cara, o Kai Havertz, ele tinha que voltar também no tempo, quando ele jogava no Bayer Leverkusen, pô. Porque o Havertz ele se destacava muito, cara. Apesar que lá ele jogava como meio campista e agora ele tá jogando como centroavante, tá ligado? Mas ele pode mostrar muito. Ele pode mais, tá ligado? E tem hora que, putz, mano, pra mim é o ponto fraco, apesar de ser muito forte esse ataque aqui, tá ligado? E eu quero saber a tua opinião. O que você acha desse ataque, esse ataque com Musiala, Wirtz e Kai Havertz? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, porque, mano, esse trio aqui é forte pra caramba e pode ser um trio de destaque na Copa do Mundo aí. Eu quero saber a tua opinião. Esse ataque da Alemanha também é forte pra caramba. Assim também, como o trio da Argentina. Cara, o trio da Argentina, cara, por mais que, apesar que eu acho que isso aqui não era o trio da, da última Copa, que o trio da última Copa que a Argentina foi campeã, tinha o Di Maria, o Messi e o Julián Álvares, que começou no banco de reserva e veio se destacando depois no mata-mata. Mas também é o seguinte, esse é o ataque da Argentina, provável o trio da Argentina para essa Copa do Mundo. E tem o Lautaro Martinez, que joga na Internacional e, se eu não me engano, foi um dos artilheiros do campeonato italiano, se destacando muito, tá ligado?
Apesar que na última Copa ele se escondeu, só que os últimos jogos da Argentina ele tá jogando muito bem. O Messi dispensa apresentação, tá ligado? Ídolo máximo da. Não, o ídolo máximo, já pode se dizer que ele é ídolo máximo da seleção argentina, tá ligado? Camisa 10 do Inter Miami, joga muito, tá ligado? Bravo pra caramba. E também tem o Julián Álvares. O Julián Álvares, que é o centro de cobiça de dois colossais da Espanha, tá ligado? E eu, na minha opinião, vou ser sincero pra vocês. O que o Julián Álvares joga, mano, é coisa de maluco, cara. E, tipo assim, desculpa, eu posso estar enganado, desculpa se tem torcedor colchoneiro aqui no canal, mas eu acho que o Julián Álvares, ele é jogador demais pra pouco time, tá ligado? Na minha percepção dele no Atlético de Madrid. E eu acho que foi equívoco a saída dele do Manchester City para ir pro Atlético de Madrid, porque ele joga muito. E a parada é o seguinte: eu acho que o Atlético de Madrid não é muito. Não, just não é um time que pode proporcionar títulos grandes assim como o Manchester City podia proporcionar para ele, tá ligado? E na minha opinião, eu acho que o Julián Álvares devia ir pro Barcelona ou pro Real Madrid. Forçar a saída do Atlético de Madrid porque. Real Madrid nem tanto, mas o Barcelona aqui ele se encaixaria bem. E pra mim, eu vou falar pra você, esse ataque aqui chega com muito destaque. Muito destaque pra Copa do Mundo e eu quero saber a tua opinião. O que você acha sobre o trio da Argentina? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha, porque esse trio aqui promete pra caramba. Assim também, como o trio da Espanha. Pô, o trio da Espanha tá maluco, papote. É louco, mano. Que é nada mais, nada menos que o Pedro, que joga muito no Barcelona, é o regente do meio de campo. Mano, craque, camisa 8, se eu não me engano, da seleção espanhola. Baita comandante do meio-campo do meio-campo do Barcelona, tá ligado? Joga muito. Assim também como o Yamal, que é um ponta direita, cracaço, tá ligado? Um dos prováveis melhores jogadores do mundo, tá ligado? E o Yamal, você é louco. Vai ser o próximo líder técnico do Barcelona, tá ligado? Por muitos e muitos anos, tá ligado? E outro jogador aí que pode se destacar muito, apesar que a temporada dele foi muito abaixo, depois que teve aquele negócio, vai sair do Atlético de Bilbao, vai ficar no Atlético de Bilbao, vai sair decisão sobre o jogador do Nico Williams, quando sair vai pro Barcelona, não, tá ligado? Ele ficou no Bilbao, mano, ele não teve aquela temporada de destaque, mas mesmo assim, é um jogadoraço, tá ligado? Na minha opinião, é um jogadoraço e é um jogador que pode render bastante nessa seleção espanhola. E eu quero saber a tua opinião. O que você acha sobre a seleção espanhola? Esse trio aqui, eles vão estar certo? Eles vão se destacar? Eles vão ser aquele trio que letal, que você fala assim, mano, é louco, pai, segura esses malucos, porque eles chegam em ótimas condições pra Copa do Mundo, tá ligado? E eu quero saber a tua opinião e deixa lá nos comentários pra gente trocar essa resenha aí, porque esse ataque aqui é fantástico, tá ligado? É fantástico e eu quero saber a tua opinião e deixa lá nos comentários aí pra gente trocar essa resenha. Outro trio monstruoso da Copa do Mundo, cara, esse pra mim também vai se destacar bastante. É nada mais, nada menos que Jude Bellingham, Harry Kane e Staka. Mano, você é louco, cara. A temporada do Bellingham no Real Madrid poderia ser. Foi boa. Foi boa pra caramba, tá ligado? Destacou muito, apesar que o time teve vários problemas, sim. Só que Bellingham conseguiu se destacar muito no time do Real Madrid. O caso do Harry Kane, o Harry Kane teve outra temporada fantástica no Bayern de Munique, tá ganhando a Bundesliga. Só que foi pouco. Assim que com o Olisier e com o Luiz Dias fizeram um ataque, eu acho que, se eu não me engano, é um ataque de mais gols na Europa no Bayern de Munique. E Harry Kane vem se destacando muito. E eu vou falar pra você, é um jogador fantástico, tá ligado? Fantástico pra caramba, Harry Kane. Assim também como o Saka, tá ligado? O Saka, mano. Mano, a temporada do Saka foi mágica. Ah, perdeu a Champions League. Mano, mas foi mágica, velho. Porque é o seguinte, depois de 10 anos, 10 anos não, 20 anos, tá ligado? 20 anos lutando pra poder chegar até a Premier League. Pra quem não sabe, o último título foi na temporada 2005, 2006 da Premier League do Arsenal. E o Saka foi o cara, o Starboy, tá ligado?
foi o cara desse time aí do Arsenal, tá ligado? Poderia ter ganhado a Champions League? Sim, poderia ter ganhado a Champions League, mas não ganhou, mas tá beleza. Mesmo assim, ganhou a Premier League já ótimo pra caramba, tá ligado? Porque é um sonho do Arsenal já faz umas 3, 4 temporadas mais ou menos, tá ligado? E o rosto do Arsenal foi o Saka, tá ligado? E, na minha opinião, voltando pra seleção inglesa, pra mim esse ataque aí é muito destaque. É um ataque que pode incomodar muitos times aí. E eu quero saber a tua opinião. Qual é a sua opinião sobre esse ataque, esse trio aqui de ataque da Inglaterra? Com Bellingham, Harry Kane e Saka. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha aqui, porque esses três aqui é brabo pra caramba. Assim também como o ataque de Portugal. O trio de Portugal. Esse trio de Portugal aqui, cara, meu, é coisa de maluco, mano. Esse trio de Portugal aqui é sensacional. Porque a gente tem nada mais, nada menos que o Cristiano Ronaldo, o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes. Três jogadoraços fantásticos. E eu vou falar pra você, Cristiano Ronaldo dispensa ter apresentação. Foi campeão agora recentemente pelo Al Nassr. Fez uma temporada gigantesca, assim como outras que ele faz. Tá em busca dos seus 1000 gols. E na Copa do Mundo ele pode chegar lá. Sim, ele pode chegar lá. Tá ligado? E isso gera a expectativa. Joga a expectativa na Copa do Mundo lá no alto, tá ligado? E também, eu vou falar pra você, tem o Bernardo Silva, que recentemente saiu do Manchester City, fez uma temporada brava pelo Manchester City. Provavelmente pode parar ou no mercado espanhol, ou no mercado turco, ou no mercado árabe, tá ligado? Joga muito o Bernardo Silva, jogadoraço, um meia atacante, um ponta direita, tá ligado? Ele consegue fazer essas funções aí, uma baita maestria, baita jogador, tá ligado? Versátil, tá ligado? E eu vou falar pra você, vai se destacar muito na seleção portuguesa, tá ligado? E provavelmente eu vou falar pra você, vai incomodar pra caramba, porque esse aqui é um baita jogadoraço. E também não posso esquecer do Bruno Fernandes, que Bruno Fernandes, eu sou fã desse jogador aí. É um meia armador dos brabos, pra mim é um dos melhores meia armadores que tem hoje no futebol. Agradeci demais que o Manchester United renovou o contrato com ele, porque, pô, mano, tipo assim, ele conseguiu uma coisa que o Manchester tava tentando há muito tempo e não tava conseguindo, cara. Que é essa classificação pra Champions League, tá ligado? E do modo que como se classificou, jogando muito, jogando bem, tá ligado? Não sendo aquele time que outrora era pipoqueiro. Voltou a lembrar aquela época de glórias do Manchester United, tá ligado? Graças ao Bruno Fernandes. E o caso do Manchester United ter renovado o contrato dele, pô, já é um alívio pra caramba. Perder esse jogador assim, mano, não dá pra perder esse jogador pra próxima temporada, pô. Champions League, reforçar junto com o Bruno Fernandes e mais 11 e mais 10, pô, tá maluco, joga demais. Eu quero saber a tua opinião sobre o trio de ataque de Portugal. Sobre Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha, porque esse trio aqui, pô, mano, é sensacional. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre esse trio aqui nos comentários. Assim também como o trio colombiano, tá ligado? Eu acho que esse trio colombiano eu tô com o vídeo bem em cima deles, tá ligado? Mas vamos tornar essa parada aqui, pera aí. Assim também, então, o que pode falar desse trio colombiano? Cara, que é composto pelo James Rodrigues, pelo John Arias e pelo Luiz Dias. Vamos começar pelo James Rodrigues. James Rodrigues, ele é um jogador que, mano, ele faz muita raiva pra quem é apreciador de futebol, porque ele some, tá ligado? Ele some. Só que a parada é o seguinte, quando chega na Copa do Mundo, ele veste a camisa da seleção colombiana e joga pra caraca, mano. Joga muito, mano. Joga muito. Toda vez que tá jogando camisa da seleção colombiana, o maluco se transforma, cara. Se transforma. Nas últimas Copas, desde 2014 foi assim, 18 foi assim, 22 foi assim. E ele é um jogador que ele gera muita jogada, se torna um jogador muito cerebral. Se eu fosse os treinadores de times, eu ia procurar saber os times que ele é contratado. Ia procurar saber por que ele joga muito por clubes e não, ele joga muito por seleção e não por clubes, tá ligado? E eu procuraria saber porque ele joga demais. Outro jogadoraço também é o John Arias. John Arias, mano, dispensa as apresentações, cara. Dispensa apresentações. Atacante do Palmeiras, se destacou também muito
Fluminense no Super Mundial, na minha opinião, do ano passado, pra mim foi o melhor jogador do Super Mundial. Jogou pra caramba, tá ligado? O Wolverhampton, os caras quis inventar a moda com ele lá, ele é atacante, quis fazer o cara jogar de lateral, tudo errado. O cara não conseguiu demonstrar o seu futebol lá e agora tá no Palmeiras, tá ligado? E eu acho que o John Arias ele vai se destacar muito na Copa do Mundo, vai se destacar muito. Assim também como o Luiz Dias, cara, o Luiz Dias, mano, assim como os companheiros do Luiz Dias eu falei anteriormente aqui nesse vídeo, o caso do Olivier e do Harry Kane, eles formaram o ataque mais letal da Europa, apesar que nos coisas dos mata-mata da Champions League ter ficado no caminho, sim. Só que fez um ataque extremamente letal. Acho que o ataque mais números de gols na Europa nessa última temporada. E tá numa fase fantástica, tá? Tá numa fase fantástica. Ele tinha feito um golaço contra o Paris Saint-Germain, tá ligado? Aquele mata-mata ali, tá ligado? Golaço monstruoso. E a seleção colombiana ele vai se destacar muito e eu tenho fortes expectativas pelo Luiz Dias de eu tinha esquecido de falar, ele para mim também ele é um dos candidatos a craque dessa Copa do Mundo. Eu acredito que ele é um jogador que pode levar a seleção colombiana longe nessa Copa do Mundo e eu quero saber a sua opinião sobre esse trio aqui da Colômbia. Esse trio colombiano é brabo mesmo? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha aqui, porque esse trio aqui é fantástico, eu tinha que citar eles. Outro trio também que destaca muito é o trio da Bélgica, que é composto pelo Lukaku, De Bruyne e o Jeremy muito lá ele Doku. Aí, o que pega? O Jeremy muito lá ele Doku. Aí, o que acontece? Ele foi jogador de destaque, muito destaque no Manchester City, tá ligado? É um dos melhores jogadores do Manchester City, jogou muito essa última temporada pelo Manchester City. Infelizmente não ganharam os títulos, mas ele se destacou muito. Assim também como o De Bruyne. Mano, De Bruyne dispensa apresentações. De Bruyne que agora tá no Napoli, tá ligado? Tá jogando muito, jogou muito essa temporada do Napoli. Teve um período de lesões ali, mas mesmo assim, quando tava à disposição do time, tava jogando muito. E isso tem que ser enfatizado, tá ligado? E eu vou ser sincero pra você, ele vai se destacar muito porque se eu não me engano, pode ser. Eu acho que é a última dança dele na Copa do Mundo, tá ligado? Como se diz. Assim também como o Lukaku, tá ligado? O Lukaku também que jogou essa última temporada no Napoli, tá ligado? Se destacou muito também no Napoli, tá ligado? E é a última dança dele na Copa do Mundo também, cara, se eu não me engano. Pra mim, eu acho que dele e o De Bruyne é a última dança. E vamos ver como ele se sai aí na seleção belga. E na minha opinião pode se destacar muito, tá ligado? Esse trio aqui, que esse trio aqui promete pra caramba. E eu quero saber a tua opinião e deixar nos comentários aqui, porque, cara, esse trio com o De Bruyne e o Lukaku pode fazer diferença aqui pra seleção belga. O, a nova, tipo assim, o novo rosto da seleção belga com a geração de ouro da seleção belga. Será que eles vão ter um destaque da hora? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha. Assim também como o ataque nórdico da seleção norueguesa. Cara, essa seleção eu acho que vai se destacar muito, 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 muito mesmo, tá ligado? Que é composta pelo Odegaard, o Haaland e o Solot. E tipo assim, cara, eu falar pra você, por mais que a seleção da Noruega só tem esses três, que lá mais, mas eu acho que pode se destacar bastante. Porque o Odegaard fez uma temporada fantástica pelo Arsenal, jogou muito pelo Arsenal. Aí, o que acontece? Tem um jogador cerebral, meio armador, todas essas paradas. Deixou o Eze, ele revezava muito o Eze pra quem jogava, porque os dois são armadores, e é louco. Mano, o Eze joga muito e o Odegaard joga muito. Assim também como o Haaland. O Haaland também merece muito destaque aí nesse time, hein, cara. Porque o Haaland, pra mim, é um dos melhores jogadores da atualidade. É um dos melhores, tá ligado? E centroavante nato, matador, tá ligado? Letal pra caramba, tá ligado? E, cara, pode ser um dos destaques da Copa do Mundo. E pra quem achava que na última Copa, pô, o Haaland poderia ter ido pra Copa, agora o Haaland tá. Vamos ver como vai ser a primeira impressão dele em Copa do Mundo aí, que vai ser interessante.
Assim também como o Solot, tá ligado? O Solot também é um bom centroavante, tá ligado? O Solot, apesar de ser um jogador alto, ele tem a possibilidade de sair da área, cair pelas pontas. Isso que eu acho incrível no Solot, tá ligado? Ele não é só centroavante trombador dentro da área, ele consegue fazer várias funções ali do ataque. Pode beneficiar muito a seleção norueguesa e isso vai ser muito ótimo, tá ligado? E eu quero saber a tua opinião, porque a temporada dele do Atlético de Madrid foi boa. Foi boa, não foi ruim, não. O único problema é que no ataque tem Julián Álvares. E, pô, mano, brigar com o Julián Álvares pra ser titular é difícil, tá ligado? Mas eu quero saber a tua opinião. O que você acha sobre esse ataque da seleção norueguesa? Você acha que consegue chegar bem, se destacar? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha. Assim também, como esse. Eu poderia ser trio, sim. Mas eu vou definir ele como quarteto. Por que quarteto, mano? Cara, é os caras do Brasil, mano. Mano, é os brabo, cara. É os brabo, na minha opinião, tá ligado? É os brabo. E esse trio aqui, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Pode ser o trio do Hexa. E eu tô torcendo pra que isso aconteça. Por quê? Vini Júnior. Ah, por mais que o Real Madrid não tenha uma temporada gigantesca, cara, os holofortes do bagulho é tudo no Vinícius Júnior. Tirando os bagulhos sobre racismo, essas paradas. Mano, é um jogador que chama muito o jogo, que arma muita jogada pro Real Madrid, tá ligado? E também é um jogador que tá precisando se destacar mais apesar que os últimos jogos dele na seleção brasileira tá da hora, tá da hora de se ver, tá ligado? E tá dando. Parece mais o Vinícius Júnior do Real Madrid, tá ligado? Muito o Vinícius Júnior do Real Madrid. Assim também, um que precisa demonstrar muito futebol é o Rafinha, porque o Rafinha do Barcelona é uma coisa e o Rafinha da seleção é outra coisa. O Rafinha, nesses últimos amistosos da seleção brasileira, tá ligado? Pra mim, na minha opinião, tá devendo muito, porque o Rafinha do Barcelona é outro jogador, é um jogador que se destaca muito, tá ligado? É um jogador que chama muita responsabilidade do Barcelona. Só que chega na seleção, você, pô, é o mesmo Rafinha? Você pergunta, caraca, é o mesmo Rafinha, tá ligado? Esse questionamento aí, tá ligado? E precisa se destacar muito. Outro jogador que, na minha opinião, pra mim, a convocação dele foi celebrada, e pra mim é o 9 da Copa, com todo o respeito, pra mim é o 9 da Copa, é o Endrick. Mano, o Endrick, pra mim, na minha opinião, é o 9 da Copa, cara. Ele, mano, é um jogador que ele, tipo assim, ele tem tudo o que o torcedor brasileiro quer. Raça, dedicação, disposição, tá ligado? Aquela gana de vencer, sabe? Pô, o Endrick tem isso, cara. Tem isso. E pra mim ele tem que ser o 9 da Copa. Pra mim eu acho que vai ser o 9 do Hexa, tá ligado? E tipo assim, ele é tudo que aquele jogador que, pra quem aprecia futebol, gosta. E o Endrick é esse cara aí. E pra mim o Endrick tem que ser o 9 da Copa. E o outro que eu vou falar, pra juntar esse quarteto, por mais que ele pode jogar no banco de reservas, ele pode começar os jogos no banco de reservas, e eu acho que por algum tempo ele vai começar a entrar como titular e vai se destacar muito, é o Neymar. Ah, mas o Neymar não foi tão bem no Santos, sei que, sei que lá mais, tem o mesmo ritmo, essas paradas. Mas, cara, eu vou explicar uma coisa, vou tomar as palavras do VSR, tá ligado? Que ele falou uma vez, ele falou há pouco tempo atrás aqui, poucos dias atrás, ele falou assim: nenhuma seleção do planeta hoje, nenhuma, se tivesse um jogador que nem o Neymar, todas convocariam o Neymar. Ah, mas não tá no... Todas. Até a França. Se tivesse um jogador que nem o Neymar, ia ser convocado. Se a Argentina tivesse, ia ser convocado. Se a Inglaterra tivesse, ia ser convocado. Não adianta, cara. É o Neymar, cara. Mano, o nível técnico de habilidade do Neymar é fora de série, mano. É outro nível de jogador, tá ligado? É outro patamar de jogador, tá ligado? É outro. Tipo assim, o Neymar tá em outra prateleira do rolê, tá ligado? Outra prateleira. E eu vou falar com você: qualquer seleção do planeta convocaria o Neymar hoje. Só no Brasil que houve questionamento. Ah, que lá mais, que mais. Houve questionamento, só que a parada é o seguinte: quando o Carlo Ancelotti falou o nome do Neymar, muita gente comemorou. Muita gente comemorou. Eu comemorei. Porque não só porque eu sou fã do Neymar, porque eu achei ele um jogadoraço. E eu quero saber a tua opinião. O que você acha sobre esse quarteto do Brasil aqui? Que eu acho que, pra mim, desculpa, ao longo da Copa,
esse vai ser o quarteto. Ah, porque você falou só trio de Portugal, trio da Espanha, trio da Bélgica, trio da França, mas e no Brasil você coloca como quarteto. Pessoal, olha esses jogadores. Vini Júnior, Rafinha, Endrick e Neymar. Montando o time certinho. Será que não dá pra pensar no Hexa? Porque essa pergunta aqui, eu quero saber a tua opinião nos comentários aqui pra gente trocar essa resenha. Porque pra mim, isso aqui, esse trio aqui, esse quarteto aqui, meu, vai fazer um barulho gigantesco na Copa do Mundo. Eu quero ver seus comentários. Quero ver seus comentários e ler aqui pra gente trocar essa resenha. Agora eu quero saber a tua opinião. Qual desses trios que vão se destacar? Qual o trio que você ia falar assim, pô, esse trio aqui vai bem na Copa do Mundo? Não, esse é o meu trio favorito. Pô, esses jogadores podem chegar mais longe. Daqui pode ser o artilheiro, daqui pode ser o destaque, daqui pode ser aquele que vai chegar e finalizar, fazer aquela finalização na final e levar o time, a seleção dele a tão sonhada título da Copa do Mundo. Eu quero saber a tua opinião nos comentários. Mas sem antes disso, eu vou pedir para vocês. Se inscreve no canal, se chegou até aqui, se inscreve no canal. Clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos. Assim te mantém informado dos próximos vídeos que vão acontecer nesse canal. E também, tem um vídeo aqui nesse canal, por falar em Copa do Mundo, essas paradas. Tem um vídeo aqui no canal de duas lendas, dois jogadores monstruosos do meio campo, tá ligado? Um deles foi um ídolo máximo do Liverpool, e pra mim a camiseta dele devia ter sido aposentada. E o outro foi um líder máximo do meio campo do Chelsea, que é nada mais nada menos que Steven Gerrard e Lampard. Quem foi maior? Quem foi mais gigantesco no futebol? Quem jogou mais? Lampard ou Gerrard? Gerrard ou Lampard? Eu vou deixar o card aqui do vídeo aqui para você assistir, que eu garanto que você vai curtir pra caramba. E eu vou me despedir de vocês e eu falo pra você, assiste o vídeo. Você vai curtir pra caramba esse vídeo aqui, porque esse vídeo tá fenomenal. E até o próximo vídeo e falou!